que pode acontecer tudo, só que Deus ele vai nos preservar de muita coisa. Só que na realidade muitas vezes não é assim não. Às vezes Deus ele não preserva os nossos bens. Às vezes nossos bens ele é perdido. Às vezes todo o nosso esforço vai para água abaixo. E quando estamos nessa dificuldade, alguém diz: tem de bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Quem passa por uma grande decepção, uma grande luta, o empresário que entra numa situação financeira difícil, ele quer sair ileso dessa dificuldade e quer também que o seu comércio saia ileso. Afinal de contas, eu sou homem de Deus. Deus ele não vai permitir que aconteça meu mal. O apóstolo Paulo, preso por causa do testemunho da palavra, e nós precisamos entender isso, que por causa da palavra nós podemos ser perseguidos. Aleluia, glória a Por Deus. causa da palavra as pessoas podem se levantar contra nós. Por causa desse evangelho. Por causa de um homem que há mais de 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário, e nós professamos a fé nele, dizendo que ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, dizendo que ele é o Mestre por excelência, dizendo que a nossa vida está pautada na mão dele, dizendo que só a salvação através dele, dizendo que só a vida em Jesus Cristo, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Falando de uma mulher, noivo, cala a boca. Maluca, não quero mais te ouvir. Se você falar de crente, de Jesus, vou te mandar embora. Essa é a registrada. Mas nós precisamos persistir. Tem comerciante, Jonathan, que atirou até para quem de Jesus, porque espanta a freguesia. Tem comerciante que tira os versículos bíblicos da sua vitrine, porque senão se não é crente não entra, e ele perde o lucro. Mas precisamos entender, na noite desse dia, que o Senhor está nos chamando para uma grande e longa viagem. Uma viagem que pode comprometer todos os nossos bens. Uma viagem que pode comprometer a nossa liberdade. Uma viagem que pode nos colocar em situações desagradáveis. Quem não gosta de viajar na primeira classe? Quem não gosta de viajar na área VIP? Mas muitas vezes nós somos convidados a entrar numa viagem, a viagem do Evangelho, e muitas das vezes eles separam o porão para nós. Muitas das vezes somos confundidos com a história do mundo. Somos rejeitados, mas fomos convidados. Alguém me chamou para pregoar, alguém me chamou para sair, alguém me chamou para fazer a diferença. E quando somos chamados e respondemos a esse chamado, algumas coisas podem acontecer na nossa vida. Quantos de vocês aqui não tiveram sonhos de vocês interrompidos? Quantos de vocês aqui já dentro do Evangelho não tiveram decepções? Quantos de vocês aqui não foram pegos e surpreendentemente disseram: caramba, depois que eu entrei para a igreja, as coisas começaram a dar errado. Quem nunca parou e pensou nisso? Quando eu estava lá fora, isso nunca aconteceu comigo, mas depois que eu vim para a igreja, parece que as coisas começam a andar para trás. O apóstolo
estava sendo conduzido, porque era da vontade do Senhor que ele fosse conduzido até as autoridades, porque lá ele precisava dar testemunho, ele precisava falar acerca de Jesus. Foi preso, levado no barco com destino à Itália, mas durante a viagem de Paulo, assim como durante a nossa viagem, muita coisa acontece. Durante a trajetória do crente, muita coisa acontece. Somos surpreendidos por muitas coisas, coisas que nos alegram, coisas que nos animam, mas ao mesmo tempo coisas também que nos colocam para baixo, coisas que arrancam dos nossos olhos de lágrimas. E o apóstolo Paulo agora, ele entra numa situação em que ele ia passar por uma situação difícil. As pessoas que estavam no barco estavam correndo risco de morte ou risco de vida. Mas esse Deus é assim. Ele avisa: vai se levantar uma tempestade, Aleluia, mas glória a Jesus. não abandone o barco. Glória a Deus, aleluia. Vai se levantar uma luta, o vento vai soprar, as ondas vão se agitar, mas não abandone o barco. Não desista da viagem. Essa viagem ela será talvez incômoda para alguns de vocês. Essa viagem, em determinado momento, vocês vão observar que vocês estão correndo o risco de morrer, de serem arraigados da face da terra. Aleluia! Mas não saia do barco. Glória, glória! Deus ele aparece a Paulo no sonho durante a noite, dizendo: olha, Paulo, não adianta, porque tem coisas que tem que acontecer. Não adianta você orar, porque tem coisas que tem que acontecer. Não adianta você não querer passar, porque tem coisas que você tem que passar. Então, Paulo, fica tranquilo, porque é da minha vontade que aconteça, é da minha vontade que as ondas se levantem, é da minha vontade que o vento sopre ao contrário, mas é também da minha vontade, Paulo, que você permaneça de pé. Aleluia! Glória a Deus! E tem mais uma coisa: fala para quem acredita, porque eles também vão passar pela mesma situação, mas fala para quem acredita que eles também vão sair ilesos. Glória! Só que tem uma coisa: não pode sair do barco. Não pode sair do barco. E aí o apóstolo Paulo ele começa a dizer, começa a falar: gente, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Só que vai chegar um determinado momento em que o barco ele vai se partir. E aí a pergunta: para permanecer vivo tem que estar onde? Tem que estar onde? Mas esse barco se quebra. Mas esse barco rompe, esse barco vai a pique, esse barco afunda. Jesus. Aí entra Deus mais uma vez dizendo: olha, o barco ele pode ir a pique, mas nenhum de vocês vão sofrer dano algum. Aleluia, glória a Jesus. Olha aqui para mim. O barco é o lugar seguro. O barco é onde transportamos tudo aquilo que nós adquirimos. A tua roupa, ela vai contigo na mala e vai dentro do barco. O teu dinheiro vai contigo e vai dentro do barco. A tua alimentação, ela vai contigo e vai dentro do barco. Só que quando o barco afunda, tudo que você adquiriu vai junto com ele. E tem pessoas que preferem morrer do que perder os seus bens que ele adquiriu.
Tem pessoas que jamais pensam em perder uma casa. Jamais pensam em perder a sua televisão, a sua geladeira. Jamais pensam em perder os seus sapatos, a sua gravata, a sua camisa, a sua roupa. Tem pessoas que jamais pensam, nem aceita a ideia de um dia alguém tirar tudo aquilo que era contigo. Mas o Evangelho ele nos pega de contramão dizendo, olha, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas o dia que isso vier acontecer, você fica tranquilo. Porque é só um barco que vai a pique. Porque você não vai ser molestado. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, meu Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo a você que, apesar disso tudo, como eu cantei, pedi o Joaquim para cantar, vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena entender o motivo e entrar nessa nova viagem. É uma viagem diferente. É uma viagem que muda a sua vida, muda o teu linguajar, muda a sua mente. É uma viagem que te obriga você a mudar de costumes, mudar de pensamento. É uma viagem que te leva a uma outra dimensão. Uma viagem que se aproxima de um Deus em que você só ouviu, só conhece de ouvir. É uma viagem em que faz com que você aprenda a falar com um Deus que é todo-poderoso. Uma viagem que você aprende a sentir, a ouvir e a adorar. Tem pessoas que não entram nessa viagem, não querem embarcar nessa viagem, porque durante essa viagem não é permitido algum tipo de vestimenta dentro do navio. E a pessoa diz, não, mas aí eu vou ter que mudar vestimenta, porque dentro do navio tem que ter alguma vestimenta, e para mudar de vestimenta eu não quero. Tem algumas pessoas, Jonas, que não entram dentro do navio porque não querem largar a facilidade que o mundo oferece. E sabe que dentro do navio não pode haver facilidade. Não há facilidade dentro do navio. E dizem, não, eu não quero entrar dentro desse navio. Dentro do navio pode beber, dentro do navio pode fumar, dentro do navio pode prostituir, dentro do navio pode mentir, pode roubar. Então eu não quero entrar dentro do navio. Eu não quero entrar dentro do navio. Primeiro porque esse navio, a trajetória dele é diferente daquilo que o mundo pensa, de caminho. A trajetória, ou esse navio, muitas das vezes nos obriga, ele nos obriga a mudarmos. Porque todas as pessoas dentro desse navio, elas falam a mesma língua, elas têm o mesmo pensamento, e se nós falamos alguma coisa diferente, elas começam a nos olhar. É como se nós fôssemos ET. Entrar nesse navio aí é furada. Furada porque eu vou ter que largar muita coisa. Entrar nesse navio aí é furada porque dentro desse navio as ondas sempre vão se levantar. Entrar dentro desse navio aí é roubado porque o mar sempre vai estar envolto, sempre vai ter luta do lado de fora, sempre vai ter situações fazendo com que esse navio ele não chegue ao seu porto seguro. Porque entrar no navio. Só que tem uma coisa: quem está dentro do navio consegue sonhar. Quem está dentro do navio consegue ter uma perspectiva de vida. Quem está dentro do navio tem a esperança de ver um dia o seu filho crescido, sendo uma pessoa de bem e alcançando a vitória, porque a mão de Deus está com ele.